Você sabia que a cada 5 pessoas no Brasil, 4 são jogadores de videogame? E que mais da metade desse público são mulheres? Você sabia que também quase metade do público gamer é classe média? Esses são os dados apresentados pela Pesquisa Game Brasil mais recente, tá bom? Publicada todos os anos pela SX Group e a Go Gamers, em parceria com a Blend New Research e a ESPM. A PGB, como ela é conhecida, existe há mais de 12 anos, tá? E traça o perfil do público gamer brasileiro com precisão, metodologia e estatística. E nesse ano de 2025, eles publicaram a versão mais recente da pesquisa, depois de entrevistarem mais de 6 mil pessoas de diferentes gêneros e classes sociais. E se você acha que 6 mil pessoas é pouco, tá? Você tá muito enganado. Para vocês terem mais ou menos uma noção, 12 mil pessoas foram entrevistadas pelo Datafolha, em média, para as pesquisas eleitorais de intenção de voto para a presidência da República em 2022. Ou seja, com metodologia e estatística correta, como é o caso da BGB, 6 mil pessoas é mais do que o suficiente para poder traçar o perfil do público gamer aqui no Brasil. E esse vídeo, tá, vale dizer que ele não é nenhuma publi nem nada assim. Eu só dei uma olhada nessa pesquisa Game Brasil e eu gostei muito das estatísticas e queria trazer um pouco aqui para vocês a minha opinião. Mas chega de falar dessas coisas chatas, tá? Bora entender qual que é o perfil do gamer brasileiro de acordo com essa mega pesquisa super bem feita? Então, antes disso, tá? Vale mencionar também que empresas muito relevantes pro mercado brasileiro gamer, eles utilizam a Pesquisa Game Brasil, tá? Como base para tomada de decisões deles, como a Abra Games, a OC, a Asus, a Bandai, a Capcom, a EA, o Grupo Globo, a Heineken, o Itaú, a Intel, a Logitech, a Nvidia, a Ubisoft e o Xbox. Pra gente começar o nosso papo, a primeira coisa que me chamou muita atenção é que o brasileiro nunca jogou tanto e a maioria é mulher. O que já era uma tendência aí nos últimos anos, tá? Ela se confirma mais um ano. O brasileiro tá jogando cada dia mais. De acordo com a pesquisa, 82,8% dos entrevistados possuem o hábito de jogar jogos digitais, o que representa um aumento de quase 10% em relação aos 73% de 2024. Esse aumento ele se deve, claro, ao aumento da acessibilidade de jogos tradicionalmente considerados de videogame, né, para uma forma gratuita e nos smartphones, como é o caso do Game of Thrones e do Diablo. Além desse acesso, né, com a possibilidade de controles sensíveis ao toque, o que deixa tudo mais fácil. Só que a gente não pode deixar de mencionar, tá, que esse aumento ele foi impulsionado pela popularização de jogos de azar, infelizmente, tá, que acabaram atraindo jogadores para jogos com mecânicas ali envolvendo criptomoedas e gacha. Segundo as estimativas da Pesquisa Game Brasil, mais de 55 milhões de brasileiros jogam no celular, em comparação aos 27 milhões que jogam no computador e aos 33 milhões que jogam em algum tipo de console. Vale dizer, tá, que essa pesquisa ela engloba todos os hardwares e a gente nunca pode esquecer que ainda tem muita gente jogando em plataformas como, por exemplo, o Xbox 360, o PlayStation 3 e até mesmo o Nintendo Wii, tá, principalmente aqui no Brasil. E computadores também sem placa de vídeos dedicadas e com processadores mais antigos. Uma outra tendência dos últimos anos, tá, que a gente vê aqui na PGB, mas que em 2025 se confirma e se estabiliza totalmente, é a presença forte das mulheres no mercado gamer, tá, que representam 53% do total de jogadores. Esse número, ele não é à toa, tá, e ele tá cada vez mais em linha com o censo demográfico e socioeconômico do Brasil como um todo, tá. A liderança das mulheres no mercado de games, ela também é vista em outros mercados aí do entretenimento, em conjunto com o aumento exponencial da representatividade de pretos e pardos também dentro do mercado de jogos, representando 43% do público total. Complementando essas estatísticas aí com o aumento do número de jogadores nos celulares e smartphones, representa aí também a entrada das classes sociais com menor poder aquisitivo no mercado de games brasileiro. Quando a gente fala em smartphones, tá? Essa é a casa das mulheres no mundo dos jogos. 61% das jogadoras, tá? Elas preferem os celulares, enquanto 60% dos homens escolheram o console como plataforma preferida.
A plataforma preferida dos caras é sem dúvida o PC, tá? Pra surpresa de 0 pessoas, que tem 66% do público masculino. Outro detalhe muito interessante da PGB é que mais jovens estão jogando videogame, né? Ao contrário do que a pesquisa de 2024 mostrava, 2025 mostrou que mais jovens estão jogando pelo celular. Segundo a PGB, 86% da geração Z, que são pessoas entre 15 e 29 anos, joga pelo menos alguma coisa em relação aos millennials, que são pessoas entre 30 a 44 anos. E esse número também é bem expressivo, tá? 85%. Mas o que chama atenção para a pesquisa é que não é só o público jovem, tá, que é engajado com os jogos. Cerca de 75% da geração X, que é dos 45 aos 59 anos, joga jogos e mais da metade dos boomers também jogam alguma coisa, tá? Quando o assunto é plataforma, o celular assume a liderança inquestionável, tá? Entre os millennials ali, representando quase metade, 49% dos jogos da plataforma mais popular do mundo, que é o celular. O celular, ele também é a plataforma favorita da geração X e dos boomers, mas é curioso notar como a maior parte da geração Z prefere o PC para jogar, tá? Representando 28% dos jogadores da plataforma. Mas, ô Fauno, me fala uma coisa, ter dinheiro torna a pessoa gamer? Ó, vamos lá, tá? Não é bem assim e eu já vou explicar. Mas uma coisa que é inegável é a influência da renda familiar dentro do público de jogos e principalmente com relação à plataforma escolhida, tá? Segundo a pesquisa Game Brasil, 55% dos usuários de smartphones possuem uma renda familiar mensal de ali até R$ 2.800. Enquanto nas classes sociais mais baixas a gente vê uma predominância absoluta do celular como plataforma favorita, o computador é a preferência da classe média e o console está presente nas classes sociais de maior poder aquisitivo. E por falar em gamer, o que é exatamente o gamer, né? Um dos dados mais interessantes da pesquisa Game Brasil, na minha opinião, é a seguinte pergunta: você se considera gamer? Bom, antes de entender quais os dados relacionados a essa pergunta, a gente precisa se perguntar, né? O que é ser gamer? Com todas as aspas inclusas e destacadas aqui, tá? Ser gamer nada mais é do que jogar jogos, porque um gamer nada mais é do que alguém que joga jogos, certo? Não é bem isso. Ser gamer, mais do que jogar, ele representa a identificação com um público específico que se autodenomina gamer e geralmente possui o hábito de jogar, participar e interagir em comunidades, consumir conteúdos feitos por criadores, acompanhar, dar suas opiniões sobre jogos ou a indústria dos games como um todo. Enfim, ser gamer, tá? É ser engajado com jogos de uma forma ou de outra, mais do que simplesmente jogar. E por mais excludente que isso possa parecer, né, na verdade ela denuncia que existe um público específico que se enxerga como parte de uma comunidade e, claro, né, é alvo de vendas, produtos, estratégia de marketing aí de tanto de empresas brasileiras quanto internacionais. Quando as empresas, incluindo as desenvolvedores, publicadoras, editoras e influenciadores, vendem algum produto, eles estudam para entender se esse produto será destinado ao público geral, ao público de jogadores ou ao público gamer, incluindo as suas dezenas de nichos específicos ali dentro. E claro, tá? Essa lógica ela reflete na faixa etária dos jogadores, sem dúvida alguma. Enquanto 61% dos jogadores da geração Z se consideram como gamers, só 14% dos boomers se identificam como parte dessa comunidade. Os millennials e a geração X acabam se encaixando nessa lógica também, sendo 46% dos millennials e 28% da geração X que se enxergam como parte do público ou do mercado gamer. Esses números, eles mostram como as gerações mais novas são tipicamente mais engajadas com as comunidades, novidades e movimentações ali da indústria dos videogames. Bom, mas aí fica a pergunta, né? Mas o que o brasileiro joga tanto? Quais são os jogos, né? O que o brasileiro joga mais e quais são os jogos que estão na boca e nas mãos dos jogadores, né? Segundo o levantamento dos jogos mais populares da Pesquisa Game Brasil de 2025, Candy Crush é o jogo favorito das meninas no celular, tá? Enquanto os caras são fãs inquestionáveis do Pokémon GO. Quando a gente fala de jogos de computador, o Roblox ele é o campeão entre as mulheres e o GTA V continua no topo entre o público masculino, principalmente devido ao sucesso do modo online e do GTA RP, muito comum entre a comunidade de jogadores de PC. Nos consoles,
o Minecraft assume a liderança entre o público feminino, enquanto a porradaria sanguinolenta, técnica e divertida de Mortal Kombat 1 é a preferida do público masculino. Com relação às preferências de cada geração, tá? A gente vê que apenas 5 jogos, só 5, dominam as preferências da galera toda de uma forma geral. Call of Duty Warzone é o favorito da geração Z e dos boomers nos consoles. Quando a gente fala de consoles, tá? O Fortnite ele domina o cenário entre os millennials e a geração X, sendo muito presente também nos computadores da geração X e dos boomers. Entre os jogadores de PC da geração Z e millennials, GTA V é rei inquestionável e encanta milhares de jogadores com seu online gigante, diverso e aberto a mods, como a gente falou, principalmente quando a gente fala de GTA RP. No mercado mais popular, o de celulares, a geração Z domina no Roblox, tá bom? Enquanto Candy Crush e seus doces explosivos é o queridinho de todas as gerações mais velhas. Você com certeza sabe que a tua mãe é viciadíssima em Candy Crush. Agora, quando a gente fala dos jogos mais esperados de 2025, a gente pode ver um comportamento que corrobora com o que a gente falou aqui até agora. GTA 6, EA FC 2026, o antigo FIFA e Assassin's Creed Shadows foram ou são os jogos mais esperados dos jogadores de console e PC. Já no celular, a expectativa não é tanto por jogos novos, tá? Mas por updates e atualizações para os jogos que a galera já joga. Entre os líderes dessas expectativas aí, estão os updates que foram feitos para o Roblox, o EA FC Mobile e o COD Warzone Mobile. PGB também traz mais alguns dados curiosos que eu queria mostrar aqui para vocês. Claro que o objetivo aqui não é ser papagaio de pesquisa e ficar repassando todas as informações que vocês podem ter acesso. Mas a Pesquisa Game Brasil ela tem algumas curiosidades bem interessantes que valem muito a pena da gente destacar e falar sobre elas aqui. Por exemplo, a geração Z, que é entre 15 e 29 anos, 62% se preocupa com o desempenho de seu hardware para jogar jogos, 52% jogam jogos gratuitos, mas às vezes pagam pelos seus jogos, e 23% jogam de 8 a 20 horas semanais. Quando a gente fala dos millennials, quase 60% se preocupa com o desempenho do hardware nos jogos, e 40% preferem os smartphones para jogar. Sendo que dessa galera toda, 23% joga de 8 a 20 horas semanais. Quando a gente fala de geração X, 54% se preocupam com o conforto do hardware ali na hora de jogar os jogos, né? Enquanto 46% preferem os smartphones para jogar. Curiosidade sobre os boomers, que vão de 60 a 78 anos. 56% jogam somente jogos gratuitos, 30% jogam no celular todos os dias e 20% jogam pelo menos 2 horinhas por semana. Quando a gente fala de geração alfa, que é a geração mais nova, né, até os 14 anos, 40% prefere console e 42% jogam online todos os dias. Cara, metade da galera aí até 14 anos também, né? Adolescente tem tempo. Um outro fator muito curioso aqui é que 25% de todos os jogadores, eles se utilizam de algum recurso de acessibilidade para poder jogar os seus jogos, tá? Demonstrando aí que não necessariamente, né, que o mercado de PCDs ou pessoas com daltonismo aí tá crescendo, mas sim que as empresas, né, estão oferecendo uma maior acessibilidade nos seus jogos, né? E isso está sendo bem utilizado e muito bem recebido por todos os jogadores de todas as idades e classes sociais. Mas o que tudo isso representa para o cenário de games brasileiro como um todo, né? Claro, essas estatísticas elas não representam muita coisa sozinhas e sem contextualização. Então vamos entender o que elas representam para o mercado de games atual brasileiro? Acho que é bem importante a gente falar sobre isso. Se você é um simples jogador, um jogador hardcore, jornalista, influenciador ou somente uma pessoa interessada, esses dados eles são de extrema importância para você entender o que é o mercado de games brasileiro, tá bom? Cada uma dessas informações ela vai ser importante para um público específico, né? Mas a conclusão geral que a gente pode traçar é que o jogador brasileiro ele tá ficando cada vez mais popular e cada vez mais na boca do povo. Para as empresas que vendem e ofertam os seus jogos em uma indústria que muitas vezes parece saturada, tá? A realidade é que existe ainda muito espaço. As pessoas elas estão animadas para consumir e jogar jogos novos, diferentes, né? Além de fazer amizades em comunidade e construir uma identidade do qual elas se orgulham, né? Que é quando elas se chamam de gamer.
jornalistas da indústria dos games, né, esses dados eles mostram que mais pessoas elas estão interessadas em fazer parte dessa comunidade, tá? Sendo reforçada aí a necessidade sempre, né, sempre de um bom jornalismo para passar uma boa e clara informação mais do que nunca, né? E, bom, pro mercado da criação de conteúdo, gente, sinceramente o terreno nunca foi tão fértil, tá? Principalmente quando o assunto são comportamentos das gerações mais jovens, como a geração Z e os millennials. À medida que o público mais jovem cresce e se identifica ainda mais como gamer, existe uma crescente necessidade de pertencer a comunidades e coletivos, né, que lutam pelo que o gamer comum acredita e seus anseios. Mas, por mais que a gente pense em aplicações que envolvam dinheiro, marketing ou venda de produtos, né, a real importância de conhecer o público gamer, ela na verdade tá em contato, né, com a realidade, gente. Todos vão ter as suas preferências, os seus gostos, mas entender como são as pessoas que jogam videogame de uma forma geral podem ajudar a gente a ter uma visão mais realista e menos preconceituosa da realidade, que na verdade sempre vai se impor, né? Então, antes da gente terminar esse vídeo aqui, eu queria agradecer com enorme carinho, tá, o pessoal responsável pela Pesquisa Game Brasil de 2025, que fizeram um trabalho essencial e fundamental. E em especial aí o time da Go Gamers também, né, responsável pela produção desse relatório que eu tô mostrando aqui no vídeo. Sem esses dados, a gente já tá cego, né, para as qualidades, problemas e possibilidades de melhoria do cenário gamer brasileiro em 2025. E um recadinho aqui para vocês, tá? Gente, sempre entendam como funciona a realidade à sua volta. Ela pode te surpreender e colocar o pé no chão sobre quem são as pessoas reais por trás das milhões de telas de TV, monitores e celulares que rodam essa paixão que a gente chama de videogame. Eu sou o Fauna do Story Games, espero que você tenha curtido essa prosa toda e se vocês quiserem, vamos marcar uma live e pra gente poder falar um pouco mais da Pesquisa Game Brasil, tá bom? De novo, esse vídeo não é uma publi, eu só tô muito contente que esse agregado de dados tá aí na internet disponível pra gente poder consultar, então eu fico muito feliz de poder usar isso para poder criar um conteúdo e poder ajudar a traduzir essas informações para vocês de uma forma que a gente entenda o que é o público gamer brasileiro, tá bom? Novamente, falando do Story Games, por favor, sigam aí nas redes sociais, tamo junto, meu Twitter foi hackeado e até a próxima!